Bom dia a vocês. Nós damos continuidade hoje à trilha 3, Inclusão e Acessibilidade em Ambientes e Sistemas Computacionais para Ensino-Aprendizagem. O primeiro trabalho é Sistema Imersivo para Pessoas com Deficiência. Lembrando que os autores têm 20 minutos para a apresentação e 10 minutos para a gente conversar sobre o trabalho. A autora presente é Sandra Piovesan. Bom dia. Eu sou doutoranda em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professora da Universidade Federal do Pampa. Então, eu venho apresentar parte dos primeiros resultados obtidos com o desenvolvimento de um sistema imersivo para pessoas com deficiência. Então, a inclusão ganhou força nas últimas décadas. Se fala muito em inclusão de pessoas em todos os setores, na educação principalmente, mas pouco se fala na inclusão de pessoas no ambiente de trabalho. Geralmente, o que se tem quando a gente fala em inclusão de pessoas é em trabalhos mais restritos, que exijam menos qualificação das pessoas. Então, os avanços da tecnologia proporcionam para essas pessoas, para que elas possam ser enquadradas, possam fazer parte do ambiente de trabalho nas grandes empresas. Então, o Brasil tem a lei de cotas que prevê que uma quantidade de vagas deve ser reservada para para pessoas com deficiência, que varia de 2% a 5%, dependendo do número de funcionários da empresa. Então, o que se tem hoje é que as empresas justificam a falta desses funcionários, a não contratação desses funcionários, por não encontrar pessoas qualificadas dentro do cenário para que elas possam serem contratadas. Também há a questão que o governo dá uma bolsa para essas pessoas com deficiência, e elas acabam achando mais seguro receber esses valores que vêm certo todo mês, e não se qualificar, e não trabalhar, e não entrar como funcionários numa empresa pelo medo de serem futuramente tirados do quadro de funcionários. Então, a gente vê aí a importância da qualificação dessas pessoas com deficiência para que realmente elas possam fazer parte do cenário das grandes empresas em cargos que não sejam somente aqueles que a gente vê todo dia, de empacotador, na área de limpeza, em outros cargos que possam, com qualificação, que elas possam trabalhar mais, se desenvolver melhor. Então, as inovações tecnológicas permitem que seja alterado o modo de vida dessas pessoas pela área tecnológica. Então, era muito mais fácil a gente passar os materiais, trabalhar com elas elas utilizando o computador mais distante dos professores, das pessoas que estavam passando, do que uma integração mais próxima no dia a dia. Então, nas últimas décadas, a gente viu surgir aí experiências pedagógicas em ambientes virtuais 3D. Então, a gente deixou de utilizar aquele ambiente estático, como o Moodle, o Teleduc, e passou a utilizar outros ambientes, como o OpenSim, o Sloodle. A gente já tem vários reuniões que acontecem, várias universidades já fazem, já utilizam ele como um sistema, um ambiente virtual de aprendizagem normal. Lá são disponibilizados materiais, há reuniões, a pessoa entra lá com o seu avatar e pode interagir de uma forma bem mais dinâmica do que era proporcionada nos antigos ambientes virtuais, onde a pessoa somente ia lá, baixava os materiais, era totalmente estático. A gente tinha os materiais, as atividades e a avaliação. Hoje não, hoje a gente tem esses ambientes em 3D, onde o usuário entra como se fosse uma sala de aula normal, há reuniões, há aulas, onde é possível que o usuário, a partir do seu avatar, vai interagir com o professor, com os colegas, com todos os que estiverem presentes naquele momento no ambiente. Porém, a gente não vê, não é muito comum o uso desses tipos de ambiente para a preparação de pessoas com deficiência para o trabalho. Então, a gente vai trabalhar com realidade virtual. Suas variações representam técnicas de interface computacional que levam em conta o espaço tridimensional. Então, um termo novo que surgiu mais recentemente é o conceito de ambientes imersivos, que é esses ambientes onde é possível a gente entrar, onde a gente tem uma sensação total de estar dentro daquele ambiente.
Então, são espaços que utilizam sistemas computacionais para promover um estado de ilusão perceptiva que incitam o visitante à participação. Então, na realidade virtual por imersão, o utilizador tem a sensação real de estar dentro do mundo virtual e de que é capaz de manipular os objetos ali presentes, como se eles fossem reais, visto que com o desenvolvimento tecnológico esses objetos passaram a responder às interações realizadas pelos usuários. Então, a gente já vê, né, muitos exemplos, né, desses ambientes. A gente viu há bem pouco tempo no Fantástico, né, aquela casa, né, onde todos as mesas e as janelas, todas elas interagiam de alguma forma com o usuário, né. Então, é possível, né, que a gente explore, a partir desses ambientes, situações que não seriam possíveis na vida real, né. Como a gente tem ali alguns exemplos, né, da utilização desses ambientes no exército, na medicina, para aulas, vários casos onde experimentos seriam perigosos de serem realizados, ou até para preparar aqueles futuros, né, utilizadores de um sistema real, né. Simuladores de voo também são muito utilizados. Então, já é bem comum a área de realidade virtual dessa forma. Também é interessante a área de realidade virtual, se disponibilizada em rede, né, via internet, pelo usuário não precisar estar presente exatamente naquele momento, né. Então, ele pode se utilizar da internet para realizar suas atividades de uma forma mais dinâmica, mais em outro lugar, em outro local, em outro horário, de acordo com aquilo que ele deseja. Então, num primeiro momento, foi utilizado o OpenSim como um servidor de mundo virtual e foi modelado, aqui a modelagem do Instituto Federal Farroupilha, do campus de Panambi. Então, eu não trouxe fotos do Instituto, né, mas ele reproduz de forma ideal que é o Instituto hoje, lá dentro, né. Aqui é uma sala de pesquisa, onde a gente utilizava para pesquisas na área de realidade virtual, lá é a entrada do campus. Foi desenvolvido o Instituto Federal Farroupilha, porque antigamente eu trabalhava lá, né, há um ano e pouco atrás. Então, como laboratório de modelagem, né, porque essa parte de modelagem é bastante importante para reproduzir de forma bem fiel, né, o que a gente tem. Então, foi modelado o Instituto Federal. Então, ali tem um avatar, né, ali a entrada do campus, é possível caminhar por toda a extensão do campus. Tinha algumas salas que ainda faltava a modelagem interna delas, porque cada objeto desses é preciso fazer o desenvolvimento dele real, né, em 3D, num outro software para importação para dentro. Então, foi feito um estudo, né, após a gente fazer esse laboratório de modelagem, para ver como ia ser a modelagem desses objetos. Foi feito um estudo para ver o que já se tinha, né, na área de realidade virtual ligada a pessoas com deficiência. A gente encontrou já vários trabalhos. Então, o que se teve de resultado a partir dele? Era usado um ice track daqueles e o usuário olhava para a tela, né? Então, a gente verificava que quando havia uma interação com a tela, né, do computador, que as pessoas com deficiência, principalmente com autismo, elas olhavam somente para a parte de baixo, para a parte da boca da pessoa, né? Então, por isso a dificuldade de entender, né, a motivação da pessoa, né, o estado de espírito dela. Então, o autismo ela tem muito essa dificuldade de entender, né? Para ele é tudo exatamente aquilo quando é passado, né? Por quê? Porque ele só olha para a região da boca mesmo. Então, quando a gente diz uma frase para eles, por mais que seja uma analogia, alguma coisa, para eles fica bastante complicado de entender. As emoções são muito complicadas para eles. Então, a gente viu que já há alguns trabalhos, né? Também a gente encontrou outros trabalhos que procuram fazer análises dentro desses ambientes para verificar, né, se realmente é válida a utilização desses ambientes para a área de educação de pessoas. Então, a gente tem vários estudos, principalmente do Sloodle, né, que é um ambiente bastante novo, que é a integração do Moodle com o Second Life. Então, qual foi a metodologia usada? Bom, essa pesquisa é desenvolvida, é parte de um projeto do SolaSist, que procura, né, identificar novas tecnologias para fazer a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, faz parte do grupo TEIAS, né, da URGS. É uma pesquisa qualitativa e de desenvolvimento tecnológico. Então, num primeiro momento, foi estudo dos ambientes. Apesar de a gente ter feito aquele laboratório, né, de modelagem, para fazer a modelagem, a gente verificou que o OpenSim não era adequado.
O OpenSim é um software livre, né? Free, porém ele tem vários bugs ainda que precisam ser solucionados. Quando a gente começou a fazer a importação, tudo funcionava num primeiro momento bastante bem. Porém, quando a empresa começou a ficar maior, né, como a gente fez a modelagem de uma empresa, ele começou a apresentar problemas e não comportar, ter problemas de escala, outros tipos de problemas que não eram possíveis da gente solucionar. Então a gente migrou, né, para o DK, que o DK4 funciona de uma forma um pouco diferente, ele é mais um motor de jogo, né? Então a gente acabou fazendo a modelagem da empresa, né, e passando para dentro do DK e não mais do OpenSim. Então a gente também procurou, né, estudos sobre Levi-Vygotsky, que é a teoria, né, que a gente vai utilizar, a teoria sócio-histórica, que diz, né, um dos conceitos é a ação mediada, que diz que tecnologias, né, bem aplicadas, quando mediadas por uma pessoa que possa auxiliar, podem beneficiar, né, o usuário na aquisição de conhecimento. Então, nossos estudos são baseados nessa teoria. Então, a gente precisou, né, também, nessa fase da pesquisa, selecionar a empresa, né, que seria modelada. Então, foi selecionada uma empresa que precisava se adequar à lei de cotas, né? Então, foi selecionada uma empresa da Grande Gravataí, lá na região de Porto Alegre, né? Não vou citar nomes por questões, né, de sigilo da pesquisa, mas foi toda ela modelada para dentro da empresa. E dentro, depois da modelagem, a gente aplicou um curso, né, dentro desse ambiente, a partir do que o aluno realmente teria, né, as pessoas com deficiência realmente teriam no seu dia a dia, né. A gente verificou assim, que tinham ações que são cotidianas, outras que poderiam acontecer às vezes e umas mais raramente. Então, foi feito todo um treinamento, né, dentro desse ambiente virtual antes dessas pessoas irem para a empresa. E elas, de fato, foram contratadas pela empresa após a conclusão do curso. Então, a modelagem dos objetos dessa empresa foi utilizado o Autodesk 3ds Max, o SketchUp e o Blender muito pouco. O Blender a gente utilizou mais no final para alguns detalhes, porque a gente não tinha muito domínio nessa ferramenta. Então, foi realizada uma pesquisa qualitativa acompanhando sujeitos, professores e funcionários que fazem uso do ambiente. O que aconteceu? Apesar do sistema ser um sistema para pessoas com deficiência, assim que a gente disponibilizou o sistema na empresa, não foi só as pessoas com deficiência que tiveram interesse. Os outros funcionários também tiveram interesse. Por quê? Porque ele tem toda a modelagem da empresa. Como a empresa é bastante grande, ele serve, inclusive, como um sistema de localização para alguns funcionários, né? Então, foi bem interessante ver que tinha outras pessoas se interessando pela modelagem e não só aquelas pessoas que, de fato, eram o nosso público-alvo. Então, algumas considerações finais, né? A gente notou que um ambiente imersivo é uma importante ferramenta com foco educacional que pode, sim, né, beneficiar pessoas com deficiência para que elas sejam, de fato, incluídas, né, no mercado de trabalho. Sistemas de comunicação alternativa facilitam a comunicação, a integração social e o desenvolvimento cognitivo das pessoas com deficiência. Então, aqui tem uma modelagem, né, eu não trouxe o sistema, porque ele roda, né, ele é um pouco mais pesadinho por ele funcionar em cima do DK. No meu net não era possível trazer o sistema de fato. Então, aqui tem algumas modelagens. Aqui vocês podem ver, aqui é a tela do sistema, e lá é uma foto real da empresa, né? Então, lá eu tenho a parada de ônibus, aqui eu também tenho a parada de ônibus que foi modelada. Foi tirado um print da tela do sistema, né? Então, aqui a entrada, o portão principal da empresa, né? Aqui é uma foto real, e lá é a modelagem dentro do DK. Até tem algumas fotos que, se a gente não olhar bastante bem, a gente não nota o que é foto real e o que é um print da tela do sistema. Então, aqui são as catracas modeladas, as catracas de entrada. Aqui foram colocados alguns scripts, né, algumas coisas, para que essas catracas realmente funcionem, né, de forma que o avatar possa cruzar ali. Aqui é o pátio da empresa, né? Imagens externas a empresa não liberou para a gente disponibilizar para serem visualizadas. Então, conceitos de ambientes imersivos como ferramenta de foco educacional, benefício do uso com pessoas com deficiência, traz a facilitação para a inserção no mercado de trabalho. Aqui tem algumas referências utilizadas neste trabalho.
E eu estou disponível para as perguntas, se alguém solicitar. Muito obrigada, Sandra. Alguma pergunta? Nós temos uns minutinhos, então. Bom dia, Sandra. Eu tenho, na verdade, uma pergunta e uma curiosidade com relação ao projeto. A pergunta mais seria, como, na sua percepção, ou enfim, como que é a acessibilidade nessa questão desses ambientes virtuais? Porque se o público-alvo são pessoas com deficiência, se o usuário que não é muito familiarizado com o computador já tem uma certa dificuldade extra no uso desses ambientes, se existe alguma ferramenta para apoiar a acessibilidade nesses ambientes, ou quais seriam as principais limitações no uso desses ambientes que vocês conseguiram antever, prever, enfim, no desenvolvimento do projeto? Como eu falei no início, o foco principal era trabalhar com autismo, né? Então, como a gente não achou o público-alvo, a gente acabou trabalhando com pessoas com deficiência intelectual. Dizer que o sistema está acessível para pessoas com baixa visão, não está. Ele é para pessoas com deficiência intelectual, né? O que a gente vê? A gente vê que a tecnologia atrai. Não foi nada difícil convencer os alunos para a gente utilizar o sistema, em vez de ter uma aula convencional na preparação para eles irem para essa empresa. Porque talvez eu não tenha citado aqui, mas ele funciona dentro do Senai, lá da Grande Gravataí, né? Eles estão fazendo treinamento lá. Quando se falou de se utilizar um sistema, todos adoraram, todos foram bastante interessados. E a gente não teve nenhum problema de dizer que algum deles não conseguiu usar o sistema. Bem ao contrário, todos eles, apesar de ter deficiência intelectual, acho que o computador é bastante comum para eles. Então, foi muito simples, muito fácil. Todos eles se interessaram, tiveram motivação bastante para a utilização do sistema. Mas, para outros tipos de deficiência, realmente, o sistema não está preparado. Certo. E, durante o desenvolvimento do projeto, vocês envolveram, de algum modo, esses potenciais usuários durante o processo, durante enquanto vocês criaram? Fizeram o design do sistema mesmo? Sim, foi feita 3 avaliações do sistema com os próprios, primeiro com os funcionários da empresa, para verificar se estava de acordo com aquilo que realmente eles iam fazer dentro da empresa. Depois foi feita 3 avaliações com algumas pessoas com deficiência que têm contrato com o grupo, né, de pesquisa nosso. Depois disso, foi disponibilizado para eles, mas realmente, assim, bastante grande. A gente não teve nenhum problema em eles quererem utilizar o sistema ou dificuldade. Bem ao contrário, até o professor, né, esse do Senai, tinha alguns problemas para a utilização do computador dele, estava com problemas de hardware, realmente, e um dos alunos foi lá e ajudou a ele. Então, eles são bastante interessados, eu acho que a tecnologia atrai, né? Então, a gente não teve problema na utilização do sistema. Mais alguma questão? Nós temos tempo ainda. Bom, eu tenho uma questão para ti. Okay. Que tipo de benefício que vocês conseguem observar desse treinamento mediado por esse ambiente que vocês criaram, do ponto de vista assim, do usuário e da própria empresa? Um benefício que eu vejo bastante claro é que quando eles chegam na empresa, não tem aquela novidade da localização das coisas, do que eles devem fazer. Eu acho que eles já chegam na empresa mais preparados. Muitos deles entram com um estágio de 3 meses, às vezes até menos. Então, como eles já entram com uma certa preparação, fica mais fácil deles se manterem dentro da empresa. Eu acredito que o sistema ajude nesse ponto, de entregar esses trabalhadores, né, mais preparados do que se eles não tivessem utilizado um sistema assim. Obrigada. Bom dia, meu nome é Ana Liz, eu sou professora do curso de licenciatura em Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba, no município de Rio Tinto, que é o campus do Litoral Norte. Fica aproximadamente 70 quilômetros da capital.
Esse trabalho, Softwares para Educação Inclusiva, uma revisão sistemática no contexto do SBIE e WIE, na verdade, ele foi o início de um projeto que a gente está tentando desenvolver lá no nosso campus sobre tecnologias assistivas. Nós desejamos, nesse projeto que iniciamos, fazer uma classificação, encontrar alguns softwares educacionais inclusivos e oferecer oficinas de capacitação de como usar esse software para os professores do município e familiares e responsáveis por alunos com deficiência. Então, no primeiro momento desse projeto, nós procuramos esse software e tivemos interesse em ver o que é que foi produzido nesse congresso, que é o congresso que a gente tem de referência de informática na educação. A gente teve a preocupação de, no início desse projeto, procurar saber a quantidade de pessoas com deficiência que existiam no município lá de Rio Tinto, que é onde o nosso campus está inserido. Então, no contexto nacional, nós vimos que aproximadamente 45 milhões de pessoas se declararam portadores de algum tipo de deficiência no último censo, e no município de Rio Tinto, 11 mil, que corresponde a aproximadamente 48% da população. O município tem aproximadamente 24 mil habitantes. Desses 48% da população, nós fomos à Secretaria de Educação do município e fizemos um mapeamento. Nós identificamos as crianças e adolescentes que estão matriculadas nas escolas municipais e estaduais da região, e foi encontrado 147 crianças e adolescentes que atualmente estão estudando, estão matriculados nas escolas convencionais do município. E o Estado, ele garante, né, já foi discutido aqui, tanto ontem como hoje, as políticas que são oferecidas pelo Estado, pelo governo, para essas pessoas. E o Estado garante às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício dos seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação. A Política Nacional de Educação Especial vai dar esse aluno portador de necessidades educacionais especiais por aquele aluno que apresenta necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes às suas idades e que vai requerer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Então, tanto ontem como quando a gente foi buscar na literatura, vamos dizer assim, receitas ou recomendações pré-definidas, na verdade, eles tinham o propósito de ensinar algum domínio específico. E, além dele ensinar algum domínio específico do conhecimento, ele precisaria ter algumas características a mais para poder suprir a necessidade ou servir de uma forma intermediária para esses alunos. Então, o objetivo inicial foi identificar a produção científica referente a esses softwares nesta década, os trabalhos que foram publicados nos anais desses congressos. Então, nós utilizamos um método de revisão sistemática na literatura, onde ele pode ser resumido nessas 5 questões, onde nós produzimos esse protocolo de pesquisa, que ele é iniciado com as questões de pesquisa que eram do nosso interesse. Para responder a essas questões de pesquisa, nós fizemos o levantamento dos dados. Após o levantamento dos dados, nós fizemos uma seleção baseada em critérios de inclusão e exclusão. Uma vez realmente selecionado os trabalhos que nos interessavam, nós sintetizamos, classificamos esses resultados e fizemos uma breve avaliação. Então, nós definimos 4 questões de pesquisas básicas.
onde a primeira delas nós queríamos saber quais os softwares educacionais existem para a educação inclusiva no contexto desses 2 congressos. Nós estávamos interessados em realmente aplicar, em usar esses softwares nas oficinas. Nós nos interessamos também por saber quais são as deficiências que são assistidas, para que sujeitos esses softwares se destinavam. Nós também procuramos saber quais as áreas do conhecimento esses softwares abrangiam, qual era o domínio do conhecimento que eles se propunham a ensinar e quais eram as instituições envolvidas, no intuito de identificar alguma instituição que preconizasse trabalhos e produção de software nessa área. O levantamento dos dados foram feitos a partir da pré-seleção, olhando os títulos do trabalho que continham algumas palavras-chave para a nossa pesquisa. A primeira delas foi a palavra software e seus sinônimos no contexto da pesquisa, como programa, ferramenta, jogo, ambiente. A palavra educacional, também seus sinônimos, educativo, educação, apoio, aprendizagem, habilidade. A palavra inclusivo, assistivo e seus sinônimos, e os trabalhos que faziam referência direta a algum tipo de deficiência, como surdez, cegueira, síndrome de Down, dislexia ou autismo. Nessa pré-seleção foram encontrados 108 artigos. A partir dessa identificação foi feita a leitura dos resumos desses trabalhos e foi usado como critério de exclusão os trabalhos que não apresentavam um software ou uma proposta de um software com o propósito educacional, com o propósito de ensinar um conceito específico e atividades de aprendizagem relacionadas a esse tema. Após a definição desse critério de exclusão, nós ficamos apenas com 8 artigos. Uma vez de posse desses 8 artigos, eles foram classificados, e a gente já passou para a etapa de sintetização dos resultados. Eles foram classificados a partir do seu ano de publicação, da deficiência assistida pelo software, da área do conhecimento que esse software se propunha a ensinar, das atividades de aprendizagem que eram praticadas pelos alunos nesses ambientes, dos resultados de aprendizagem esperados a partir dessas atividades de aprendizagem, as instituições envolvidas, e nós queríamos saber o estado de implementação do software, se nós realmente poderíamos usar esse software para as oficinas. Então, respondendo à primeira questão de quais eram os softwares existentes, o primeiro dele foi encontrado nos anais do ano de 2002, que esse Caritu, na verdade, não é um software, ele faz um levantamento faz uma proposta, né, de um software para letramento de crianças surdas. Depois dele, nós fomos encontrar um outro trabalho em 2006, que ele era intitulado de Sistema de Animação de Humanos Virtuais voltados para o ensino de Libras. Então, essa figura aí foi retirada do artigo, onde ele fazia a animação da palavra casa. Então, esse trabalho ele tinha como objetivo o ensino de Libras. E ainda fazia alguns critérios para animação em Libras. O próximo trabalho que a gente encontrou foi do ano de 2007, que é o software Argo, que ele tinha como objetivo ensinar palavras em inglês para pessoas com síndrome de Down, e seu foco era na interface amigável para os portadores de síndrome de Down. Em 2009 foi encontrado esse trabalho Ambiente Interativo para Aprendizagem de Libras, onde ele apresentava um sistema para ensino de Libras, tanto gestual como escrito. No ano de 2008 foi encontrado esse trabalho Brincando com Leitura,
que ele estimulava a leitura e escrita de português para crianças com déficit motor. Em 2009, esse outro trabalho, auxílio na alfabetização de crianças surdas em Libra em português. Essa figura foi tirada também do artigo, onde ela fazia a interface de apresentação do conceito cabelo. O penúltimo trabalho foi esse CEPS, em 2010, onde ele preconizava o ensino de português para surdos na fase de alfabetização por meio de jogos e exercícios. E o último trabalho, a questão 3, quais são as áreas do conhecimento que esses softwares educacionais abrangem? Mais da metade ele se dedicou ao ensino de Libras ou português para pessoas com deficiência. Os outros trabalhos foram ensino de língua inglesa, ensino de português e ensino de história do Brasil e matemática. Com relação às instituições envolvidas, cada trabalho ela foi produzido por uma instituição diferente, então não foi possível identificar uma instituição com mais de um trabalho. E fazendo uma breve análise desses trabalhos, nós observamos que no contexto desses dois trabalhos existe poucos, né, dado a uma década de congresso, existem poucos trabalhos nessa área e existem mais propostas do que realmente os softwares implementados. Dos softwares catalogados, 2 foram implementados e testados e 3 possuem protótipos. Os outros eram propostas. Essa questão de existirem poucos softwares implementados, na verdade, existem inúmeras justificativas, inclusive quando a gente contactou alguns desses autores, né? Muitos desses trabalhos eles são produzidos dentro de um projeto, que existe um tempo, né, determinado de execução. Alguns deles podem ser desenvolvidos, por exemplo, para trabalhos de conclusão de curso. Então, uma vez que o aluno ele defendeu o trabalho, ele não tem mais interesse de continuar e, às vezes, não há outro aluno que possa continuar o trabalho. Outra questão que observamos foi o interesse maior no ensino de Libras, né? A maioria dos trabalhos se dedicavam a buscar formas do ensino de Libras. Outra questão encontrada na leitura desses trabalhos foram um relato de trabalhos com equipes multidisciplinares ou equipes com especialistas, como pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas. Então, esses trabalhos eles não estavam únicos exclusivamente para as pessoas de computação. Eles contavam ou na parte de concepção ou na parte de avaliação com algum outro saber. Os desafios que a gente encontra, principalmente no caso, nós lá do Campus 4, que estamos tentando aplicar uma linha de pesquisa nessa área de tecnologias assistivas na educação, é a aplicação de educativos que não visem só mecanizar uma ação, uma atividade, que, vamos dizer assim, sairia do papel para o software. E sim que seja possível que a gente produza softwares que possam estimular o aluno a desenvolver a sua própria capacidade de aprender. Como considerações finais, nós destacamos a questão da subjetividade no ensino de aprendizagem, principalmente nas pessoas que possuem algum déficit, alguma deficiência. O tempo de aprendizagem, a forma de aprendizagem, ela é bem subjetiva, ela não está amarrada a um diagnóstico.
Nós destacamos também a importância das ferramentas que já existem. É importante que haja esse pontapé inicial, essa discussão. Esse ano, esse congresso ele dedicou uma trilha exclusiva, né, para tecnologias assistivas, então isso já se percebe um interesse maior na área. E a criação de soluções mais próximas e pertinentes das realidades singulares desse sujeito. Então, uma vez que a gente finalizou essa revisão sistemática, nós passamos para uma outra busca, agora realmente em busca de softwares que já estivessem implementados, que já estivessem disponíveis para ser usado. Nós catalogamos eles de acordo com a deficiência assistida por esse software, produzimos um tutorial e o próximo mês nós estaremos aplicando os alunos vão estar aplicando esses softwares, ensinando como usar a professores e familiares de pessoas com deficiência. Aqui está algumas referências. As referências completas podem ser encontradas no artigo e o meu para contato. Agora fica aberto a questionamentos e discussões. Muito obrigada. Temos alguma questão? Obrigado. Bom dia, Annalise. Meu nome é Marcelo. Gostaria de parabenizar pelo trabalho. Eu acho que a proposta original ela é simplesmente fantástica, porque muitas entidades que dão assistência, próprias escolas, têm dificuldade de identificar softwares apropriados para deficiências específicas, né? Então, o levantamento de vocês, nesse sentido, vem preencher uma grande lacuna que certamente tem na cabeça de muitas pessoas. E, em função dessa importância, a título de sugestão, eu gostaria de sugerir que ampliasse bastante os veículos que vocês consideraram no levantamento de vocês, porque existem vários outros veículos da própria SBC, né, que certamente tratam ou que permitem tratar propostas de softwares educacionais para deficientes, e também da área médica. Eu rapidamente identifiquei aqui revistas como a RBIE, Renote, mas eventos como SB Games, WRVA, SVR, o workshop que tivemos nesta segunda-feira, específico aqui do CBE, que foi o WAVE, e ocorreram várias apresentações lá, focado em surdos e deficientes intelectuais. Tem o Simpósio Brasileiro de Informática na Saúde, certamente deve encontrar alguma coisa lá. Então, sugeri para você de ampliar essa busca, porque existe uma deficiência muito grande das pessoas de acesso a essa informação. Se você produzir um relatório identificando tais e tais softwares e tais deficiências e como que aplicam isso, principalmente o estágio de desenvolvimento disso, eu acho que vai ser um material importantíssimo para divulgar para todas as entidades que fazem assistência. Então, ainda mais nesse sentido que eu gostaria de sugerir enfaticamente, eu acho que vale a pena investir bastante em aprofundar esse levantamento de vocês. Como pergunta mesmo, eu gostaria de saber se vocês chegaram a levar em consideração que tipo de testes foram feitos com esses softwares, né? Se foram testes de usabilidade ou testes de aprendizagem ou alguma outra diferenciação. E se você chegar a analisar a questão das licenças também, porque você pega vamos supor que um jogo,
aí você tem uma licença lá, talvez tenha que comprar alguma coisa. Isso acho que é significativo para quem a maioria das escolas não tem tanto recurso assim, né? Entidades também, normalmente são municipais, não é fácil de você fazer uma aquisição, compra de software e nem de licença. Então, acho que perguntar se vocês pensaram nisso, consideraram, encontraram alguma coisa que não fosse. Eu até estou imaginando que tudo aqui é meio que gratuito porque é da área acadêmica, mas se encontrar alguma coisa contrária disso daí. Parabéns. Obrigada pelas considerações. Realmente, isso aqui foi vamos dizer assim, a introdução do projeto. E com relação à tua primeira pergunta, que foi sobre se a gente realmente baixou os softwares, no caso desses do Congresso, não, nós não tivemos acesso aos executáveis, aos softwares propriamente dito. Nós trabalhamos só com o artigo, o texto que foi publicado nos anais. Agora, com relação à tua outra pergunta, realmente que foi, vamos dizer assim, a continuação do trabalho, nós tivemos a preocupação de procurar processos específicos da área para pessoas com deficiências, como também softwares, vamos dizer assim, divulgados na internet, né, que é nosso principal meio de pesquisa. E uma das nossas preocupações assim, realmente fundamentais fossem softwares gratuitos. Afinal de contas, esses softwares vão ser aplicados em escola municipal do interior da Paraíba. Então, realmente o município não tem recursos para comprar. Existem bons softwares com licenças caras, que não é viável, mas nós nos preocupamos isso. E futuramente nós pretendemos fazer um relato de experiência, tanto dessa busca como da parte de concepção de um tutorial, de um material de apoio, e com relação a como os professores, eles, vamos dizer assim, eles foram favoráveis a aprimorar seus conhecimentos, a buscar essa nova, vamos dizer assim, uma nova forma de educar pessoas com deficiência. Mais alguma pergunta? Bom, então eu tenho uma questão, né? Em relação às palavras-chave que orientaram ali a seleção dos artigos, por exemplo, eu notei o termo surdez, né? E a gente pode ter pessoa surda, surdo, deficiente auditivo, enfim, até que ponto que vocês exploraram, né, essa multiplicidade de termos? Eu pego como exemplo a surda, pode verificar isso em outras situações também. Claro, isso é bem importante vamos dizer assim, pela terminologia, né, que pode ser usado. Na verdade, a princípio, os alunos fizeram um script para buscar, mas aí eu disse a eles que só o script, vamos dizer assim, não era suficiente exatamente por causa dessas especificidades. Então, além dos scripts, eles leram todos. Teve o fator humano, então. Teve o fator humano também, além disso. Bom dia, então, a todos. Eu, como a nossa... desculpa, esqueci. A nossa chair da UNIPAMPA já me apresentou, eu sou a Fernanda Schneider, também do Rio Grande do Sul. Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E venho representar, então, esse trabalho de inclusão sociodigital no contexto UCA Total. A gente... parte da premissa de que, atualmente, a nossa escola, a nossa sala de aula e a nossa sociedade vem sendo subjetivada, vem sendo influenciada por um contexto que se apresenta em função das políticas vigentes, que, por um lado, passam a perceber a sociedade como uma sociedade inclusiva e, por então, além de todas as outras habilidades e competências que a gente já tinha que dispor para estar dentro de uma sala de aula, atualmente se requer que um professor que se disponha
aí para o contexto escolar também saiba atuar frente a situações inclusivas e também com os dispositivos tecnológicos que já estão hoje inseridos nesse contexto. Então, nós somos do Núcleo de Informática na Educação Especial, que inclusive tem um pôster ali na nossa tenda, no PGPE, onde a gente narra a nossa história. E nos últimos 30 anos, coordenado pela professora Lucila Santa Rosa, vem buscando entender essa relação tecnologia e pessoas com deficiência, e vendo nessa relação uma possibilidade contributiva muito grande, porque o computador pode, muitas vezes, ser um fator potencializador desse processo inclusivo. E não foi diferente com o PROUCA. Quando a gente ficou sabendo desse projeto, um computador por aluno, nós passamos a pensar se, nesse contexto, estariam contempladas as pessoas com deficiência e como é que a gente poderia otimizar, de certa forma, essa relação computador por aluno e criança e pessoas com deficiência. A política, então, que se faz presente hoje é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que ela nasce como uma resposta a todo esse processo que a gente já vivenciou historicamente, de descarte, que depois de uma segregação, que parte depois para uma integração, e todos esses movimentos antecessores ainda pautados na deficiência, no paradigma deficitário, ou seja, naquilo que a pessoa não apresenta, naquilo que a pessoa não tem. E nós tentamos, então, hoje, frente a essa política, a empreender um novo paradigma, que é a potencialidade. Então, é para isso que, depois da Declaração de Salamanca, várias nações, dentre elas o Brasil, enquanto signatário, vem tentando inserir esse sujeito com deficiência dentro de sala de aula comum, exatamente para potencializar as suas... aliás, exatamente para poder fazer com que essas potencialidades venham em arquitetônica, que é a primordial, né? E a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, ou seja, ela prevê essa conversa entre ministérios, vamos dizer assim, para que realmente se efetive projetos nessa área. Então, nesse contexto, nasce o PROUCA. Em 2005, quem participou da palestra ontem no MIT ainda teve mais presente essa história. Em 2005, o Luiz Inácio Lula da Silva estava em Davos e assistiu uma palestra do professor Nicolás Negroponte, que estava lá divulgando o seu XO e a sua OLPC. Então, essa iniciativa vem para o Brasil. Claro que aqui ela passa por todas as leis e por todas as exigências brasileiras, então não pode ser, como ele mesmo falou, não pode ser implementado em ideal, como o projeto é na estrutura. Passou por um projeto piloto em 2007, em que um grupo interministerial avaliou essa proposta e fez com que, então, esse projeto passasse a ser implementado, desde que ele fosse produzido nacionalmente e licitado por aqui, enfim, tinha uma série de requisitos para que ele pudesse acontecer. Foi então que em 2010 aconteceu a grande licitação, onde 150 mil máquinas foram licitadas, foram adquiridas,
e passaram a atender, então, 300 escolas que tinham, no mínimo, 500 alunos que aderiam ao termo de compromisso do projeto, que apresentavam professores que tinham esse interesse em se vincular ao projeto, e uma série de outros requisitinhos lá que, às vezes, a gente vê que não se efetivavam. Mas também ele previa a inclusão de 6 municípios na sua totalidade, ou seja, essa iniciativa das cidades de perceber como é que um projeto como esse ia subjetivar uma comunidade inteira quando todas as escolas estivessem já dispondo desse equipamento. Então, o governo elegeu 6 municípios no país. A princípio era para ser um por região. Eu lembro de cabeça Caetés, Terenos, São João, Santa Cecília do Pavão, eu acho. Tirei algumas. Mas então, que foi essa tentativa de perceber como é que o projeto ia se comportar quando uma comunidade inteira tivesse acesso à tecnologia. Então, percebendo essas 2 políticas vigentes dentro de sala de aula, a gente lá no IE passou a perguntar: e aí, como é que essa criança com deficiência vem sendo abarcada por esse projeto? Então, sobre o guarda-chuva do problema, esses negócios de inclusão de pessoas, a gente fica aberto e suscetível para os resultados que elas vierem. E nem sempre a gente encontra esse acolhimento em alguns lugares. Os procedimentos, então, que foram feitos, observações em loco. Eu tive a difícil tarefa de passar um tempinho em Tiradentes. Quem me conhece sabe que eu sofri demais em Tiradentes durante alguns meses. Entrevistas sendo estruturadas com todos os atores envolvidos, desde o secretário de Educação, desde o prefeito, até mães e pais de alunos, os próprios, equipe diretiva e professores. A gente também implementou a dinâmica de grupos focais, que ela é muito interessante nesse sentido, porque ela visa colocar em debate pares, e que desse debate surjam também possibilidades para que se modifiquem as realidades, ou seja, se existe alguma problemática desse debate, conversando com os meus semelhantes, de repente pode emergir para aquele meu problema. E a gente estabeleceu também uma rede de apoio virtual, baseada no Eduquito, que é um ambiente virtual que o IE empreende há um certo tempo. Ai, muito obrigada. Uma segunda. É outra vida. O Eduquito, então, que é um ambiente virtual que o IE vem empreendendo há muito tempo, que nos deu, então, esse subsídio para que a gente, mesmo distante, às vezes mesmo em Porto Alegre, a gente continuasse em contato com esses professores que estavam atuando lá na ponta. Então, a pesquisa se estabeleceu em 3 etapas. A primeira foi de identificação. Eu fui a Tiradentes identificar essas situações inclusivas. A segunda etapa, então, foi de observação. Fui para lá e fiquei observando e também recebendo esses relatórios via ambiente virtual. E a terceira delas, mais solitária, então, que é a de análise e discussão dos resultados. Quando eu passei a buscar essa análise e essa discussão dos resultados, eu tive muitos resultados, porque eu tinha um município inteiro na mão, a princípio. Então, eu só pude lidar com esses dados no momento que eu dividi entre um macrocenário, que era, vamos dizer assim, dividido por todos os sujeitos, e depois, quando eu focava em cada um deles, no seu eixo inclusivo. Foi aí que eu consegui lidar com o dado, ou seja,
O sujeito sempre é o centro da minha pesquisa, mas às vezes ele é o foco e às vezes ele está imerso num contexto. Então, de macro cenário, eu trago algumas informações, claro que é uma compilação nas nossas pesquisas, tanto na minha dissertação quanto na pesquisa maior, isso é bem mais detalhado. Mas eu trago como uma fragilidade, então, para que esse processo realmente se implemente, é uma falta de acessibilidade arquitetônica inicial, que quem é da área sabe, a acessibilidade mais básica que a gente tem, é de onde surge o conceito de acessibilidade da área da engenharia. Crianças estão matriculadas na escola especial, ainda mais há 2 anos atrás, quando foi feita a pesquisa. No entanto, eu via que o resto daquelas coisas que eu mencionei para vocês da política, elas não se efetivavam. As crianças sim estavam de sala de aula comum, mas sem contar com todo aquele apoio que eu falei para vocês, de atendimento educacional especializado, de uma equipe multidisciplinar, enfim, isso não se efetivava lá. E eu pude perceber, durante esse tempo, que status, dependendo da configuração da escola. As escolas da rede municipal, elas geralmente faziam e a escola estadual que tinha lá, enfim, a gente vai entrar em outra série de questões políticas. Ai, meu Deus! Mas não se efetivava, até por estar localizada num desses prédios históricos que eu falei, e eles não conseguiam, por exemplo, instalar um outro. Se faz, então, uma escola regular com uma escola especial. A gente coloca todos os sujeitos com deficiência no mesmo local e dá para 3 professores fazerem a inclusão deles. Então, às vezes, a gente vai vendo que a política sempre se coloca, mas a gente também vai achando brechas para ir burlando essa política. Então, eu tinha 9 alunos, um com diagnóstico de dislexia e de deficiência mental, um com síndrome de Irling, que é uma síndrome, como é que eu vou explicar? Consegue focar na folha branca, as palavras passam, elas começam a correr. Diagnóstico de TDAH, baixa visão, outro aluno com baixa visão, outro com TDAH, um com deficiência intelectual, outro com síndrome de Irling e outro com baixa visão. Então, das professoras, eu vou falar rapidinho, eu percebi que elas não se sentiam preparadas para atuar com essas situações inclusivas. Não realizou a formação com alunos com deficiência e nem com a tecnologia que estava lá. Ela via a tecnologia como algo positivo e oferecia esse uso dentro da sala de aula. Mas ela não entendia que levar para casa esse computador seria algo contributivo. Então, durante um mês que eu comecei a avaliar o uso do computador, vocês podem ver que ela usou bastante. Ela só não usou nos dias que não teve aula. E claro, vai ficar difícil para vocês verem, mas o que eu quis fazer com esse fluxograma, ou com esse organograma, ou com esse mapa, é de que 3 alunos numa mesma situação inclusiva não passa pelo mesmo processo inclusivo. Ele vai depender de uma série de variáveis aí e vai ocorrer ou não esse processo, mesmo se ele dividir essa situação inclusiva com outro colega que tem uma outra deficiência. Já uma outra professora, ela já se sentia preparada para trabalhar com situações inclusivas, ela realizou a formação do UCA, via como positivo a presença do computador em sala
entendi o processo de retirada do laptop como algo positivo, ou seja, ela deixava os alunos levarem para casa. Então, se efetivar, ainda perpassa pela autoridade do professor para sim ou não se utilizar esse recurso. Então, aqui só para vocês verem, um dos sujeitos teve o mesmo processo. A gente avaliou a tecnologia enquanto acessível ou não. E a gente viu que uma série de requisitos básicos de acessibilidade, o computador licitado não apresenta. Ele tem uma tela de 7 polegadas, mais ou menos isso aqui. É uma tela para a gente com visão perfeita, é difícil de interagir, ainda mais para uma criança com baixa visão, como eu tinha nessa realidade. O teclado não tem espaçamento, a memória de 4 GB é diminuta para qualquer um hoje que utilize os recursos. Ele não apresenta uma saída VGA, porque algumas situações a gente poderia resolver assim, acoplando um outro monitor no notebook. Já em relação ao software, o sistema que vinha no notebook, ele não apresentava um pacote de acessibilidade. Eu sei que depois se trocou, em algumas situações, para o Ubuntu, pode ser? E aí sim, esse tinha um sistema que oferecia esse pacote. E ainda, além disso, o Metasys ele não suportava a instalação desses softwares. Além de não vir, ele não suportava a instalação. E a interface, então, também não era um facilitador para esse processo. Vou finalizar aqui, então, com essa frase, que o processo, inclusive, ele não depende só de portas abertas dentro da escola. Eu identifico como aspectos impeditivos o acesso arquitetônico, né, a questão arquitetônica, a necessidade de implementação de um EAE efetivo, a falta de capacitação dos professores para as duas áreas, e o pouco envolvimento da família. Isso foi um aspecto que eu acabei não citando, mas tem alguns alunos que não podiam usar o laptop por falta da autorização que os pais não deram, porque não iam na escola. E alguns aspectos facilitadores que eu já vejo é a situação de dupla matrícula como previsto na política, a gente já encontra isso. A motivação dos alunos para usar o laptop, isso eu acho que é evidente, cada um de nós pode perceber em sua realidade. E o papel que a turma exerce nessa inclusão, muitas vezes até superando as limitações que até o próprio professor vem a ter. Um colega sabe mais sobre aquele recurso e acaba utilizando e ajudando o colega com deficiência. É isso, eu não tenho mais tempo. Muito obrigada, Fernanda. Temos tempos agora para conversar contigo, né? Então, temos alguma pergunta para a Fernanda? Bom dia, Fernanda. Eu trabalho com formação de professores do ensino fundamental, 1º ou 5º ano. Estamos em fase de implantação de projeto com laptop educacional. Graças a Deus, superamos algumas daquelas limitações de equipamento ali. Foi uma briga, mas conseguimos. Vocês já estão com o Ubuntu. Tela 10 polegadas, Linux Mint, já várias coisas diferentes, né? Aquela parte que eu vi ali que você falou que eles não tiveram a capacitação do UCA, eles não tinham a capacitação do UCA. Porque, assim, no nosso caso é opcional, o professor faz a capacitação se ele quer. É oferecida. Para você ter uma ideia, nesse semestre eu ofereci 440 vagas e tenho 190 alunos. Então, assim, elas não fizeram porque elas não quiseram ou porque não foi oferecido. Tem duas situações aí, gente. A gente está vivenciando hoje no Brasil, eu também trabalho com formação de professores,
está vivenciando no Brasil um fenômeno que é enfim, eu classifico assim, não sei se todo mundo vê, mas em função da diversificada oferta de cursos para o professor, eu acho que nunca o professor teve tanto acesso a curso e curso gratuito e curso de qualidade, em função da educação à distância. Eu tenho alunos no meu curso que estão matriculados em 5. Então, tu me diz com que qualidade esse aluno vai fazer 5 cursos à distância. Ele se matriculou pela plataforma Freire e está em 2. Então, no meu, que não precisava pela plataforma Freire, ele já conseguiu e também já conseguiu outro. Então, a gente está vivenciando esse fenômeno, né, que eles estão tendo acesso, e muito acesso. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo essa evasão também no meu curso. Essa evasão é um fenômeno que a gente tenta, enquanto gestor de curso, ver o que está ocorrendo, né? Mas, no caso do UCA, se tu for olhar a legislação que prevê, eles têm lá uma anuência do corpo docente da escola. Para ser implementado, todo professor da escola teve que anuir, pelo menos do UCA, e teve que dizer que participaria de uma formação. E esses aqui, a gente sabe como é que é. Eles entram no ambiente virtual, aqui tem uma parte presencial, faz a parte presencial e não vai para o virtual. Mas é uma questão opcional que daí entram outros jogos, outras situações. Mais alguma questão? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fábia, eu sou professora de educação básica no município de Castanhal, Pará. Eu observei que existe uma professora que usa o laptop com bastante frequência. E eu gostaria de saber se você observou atividades práticas, exemplos práticos de utilização do laptop, levando em consideração a limitação do laptop Tá. e de que forma isso impactou na aprendizagem da criança especial, Tá. levando em consideração que realmente elas têm uma aprendizagem diferenciada e os professores realmente precisam buscar metodologias dinâmicas diferenciadas na maioria dos alunos. Certo. Eu vou te dizer o que ocorreu com essa professora. Por Tiradentes ser uma cidade histórica, eles têm lá uma matéria que chama... Puxa vida, me esqueci o nome da matéria efetivamente. Preservação e movimentos históricos, uma coisa assim. Eles têm aula de patrimônio cultural. Então, o que essa professora fazia para efetivamente utilizar o laptop? Eles saíam da escola com os laptops como máquinas de fotografia, vamos dizer assim, ou como filmadoras, e as crianças registravam e faziam percursos. O nome daquele projeto era A Minha Tiradentes. Então, eles tinham que ir incentivando outras pessoas, outros turistas, a visitarem a Tiradentes deles. Então, foi essa utilização que ela deu para o laptop dentro dessa realidade, que faz muito sentido, se a gente for. Mas eu também concordo contigo na questão da restrição das possibilidades pedagógicas que a gente tem numa máquina como essa, tão restrita. É difícil. Mas também, hoje em dia, a gente pode contar com tanta coisa na nuvem, tanta coisa que já está aí disponível, que não requer tanto da nossa máquina, que eu vejo o caminho por aí. Tem várias
possibilidades pedagógicas que a gente não precisa baixar, que a gente não precisa ter fisicamente, que pode nos auxiliar nesse momento. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rafael. A questão é sobre o aspecto impeditivo. O primeiro ali. A questão da falta de acesso arquitetônico. Sim. É pela burocracia que envolve por ser uma cidade histórica ou pela falta de conhecimento mesmo? Não. Lá é assim, eu até estava, quando eu escrevi esse capítulo da minha dissertação, eu tinha recém viajado também para uma cidade histórica e que convive muito bem com essa ação. Paris tem uma situação de preservação muito grande, até porque também vive num certo turismo. Mas ela faz o novo e o velho conviverem muito bem. Isso chama-se, é um fenômeno que é local. Pensar globalmente e agir localmente. Então, esse aspecto, por exemplo, em Paris, que é uma realidade que eu percebi, se aplica muito bem. Está faltando em Tiradentes essa amarra, essa conversa, porque não é um impeditivo no sentido de falta de vontade política, vamos dizer assim. Só que se entra em uma seara que vai para fórum, para ver se tu realmente pode colocar ou não um modem num prédio histórico, tu vai inviabilizar muito os processos, né? Quem dirá uma rampa? A cidade é toda feita ainda com aquelas pedras que vão sendo acopladas. Então, mesmo para caminhar e passar uma cadeira de rodas na cidade, não se tem como. Então, eles vão demorar muito. Eu, pessoalmente, não sei como é que eles vão fazer essa conversa do velho e do novo. Vai ser difícil. Mais alguma questão? Então, eu tenho uma. Em relação à gestão, né? Porque a gente tem duas políticas aí, a política de informática na educação e a de educação inclusiva, e pessoas diferentes em geral que cuidam dessas políticas, né? O que tu percebes em termos da atuação dos gestores da Secretaria de Educação ou mesmo da Coordenadoria Regional de Educação para atuar nesse cenário? Então, onde, né, a gente tem e a gente sabe que a tecnologia é super importante para os processos inclusivos e tal. Então, como é que está essa conversa lá e a atuação do gestor para mobilizar os professores, seja da sala regular, seja do AE? Tu diz da secretaria, enfim, para não ficar, porque a gente sabe que não é uma questão só de querer pessoal do professor. O professor quer, não quer usar, tem toda uma política. Então, como é que está a gestão dessas políticas nesse município que tu observaste? Não, ali a gente via que por ser uma cidade pequena e um local que também aconteceu uma coisa na escola A, em 5 minutos o pessoal da secretaria consegue estar lá, eles conseguem dar conta do que chega para eles. Então, assim, o que chegou em termos de legislação, o que chegou em termos de demanda, eles conseguem se efetivar. O problema, para mim, é um pouco mais embaixo. É quando as políticas saem lá do MEC e as políticas não se conversam. As políticas são geradas uma não sabendo da outra. Eu tive na minha banca a
professora Léa Fagundes, que vai estar aqui hoje de tarde conosco. E a professora Léa Fagundes é uma das idealizadoras do projeto UCA. Ela me disse que esteve na primeira reunião que fizeram sobre o projeto UCA. E ela abriu a fala dela na minha banca de mestrado, dizendo: Fernanda, quando a gente pensou o projeto, a gente não pensou que essa criança com deficiência estava dentro de escola. Para mim, eles estavam dentro de escola especial e eu não precisava pensar nessa criança. Então, esse não conhecimento tanto de uma política quanto da outra, a política inclusiva, ela não prevê esse computador dentro de sala de aula, até porque se previsse, ela ia ter que gerir uma série de requisitos de acessibilidade para esse computador estar lá. E a mesma coisa para a UCA. Então, não adianta chegar e cobrar do gestor, porque ele está colocando em prática uma coisa que vem um pouco maior que ele, né? Que é em termos de legislação, o que eu ia concluir antes no trabalho, que todas as políticas que hoje forem ser implementadas em salas de aula comum, elas têm que prever essa presença, porque o sujeito já está lá. Nós que somos professores, a gente sabe. A gente já está tendo que lidar com essas situações inclusivas, muitas vezes sem nenhum apoio. É isso. Muito obrigada.